No que é baseado esse apoio dos senadores a Aras e o seu, inclusive, né, senador, como o senhor acabou de declarar o seu voto? É baseado em quê? Em quais dados? O que ele fez de tão positivo na sua atuação como procurador? Eu tinha tudo para não apoiar a volta dele, porque ele entrou contra o projeto de minha autoria, a autonomia do Banco Central. Eu achava que depois de votado, sancionado, a gente ia navegar tranquilo. Aí o Augusto Aras apresenta um processo de constitucionalidade do nosso projeto. Então, aquilo me assustou, a mim como autor, e mostrou que ele não está tão jogando com o governo, porque o governo foi totalmente favorável ao nosso projeto. O projeto não era do governo, o projeto era meu de 2019. Então, ali mostrou que não estava assim tão alinhado, né, que nos causou problema, que agora está esperando formar até maioria para poder voltar a julgar o processo que ele pediu para anular. O que faz com que essa descrição, porque a PGR, o meio político estava acostumado a ser flechado constantemente. Eu acho que ele foi discreto. Eu acho que essa descrição, e, acima de tudo, quando o Supremo vai para cima dele por querer condenar por prevaricação, e ele alega que ele, pelo menos, resistiu a essa usurpação que o Supremo está fazendo agora, das prerrogativas de legislar, da prerrogativa do Ministério Público, que o Ministério Público ele sempre tem que ser o titular da ação penal. Isso eu aprendo com meus amigos procuradores. E não estão sendo, em muito caso, titular da ação penal, quando a gente vê o ministro Moraes, ali dando canetada o tempo todo sem querer ouvir o Ministério. Então, eu espero que ele reaja a isso. Eu senti nele que ele vai reagir. Eu tenho esperança de que ele possa reagir e se contrapor, e se fazer dizer, olha, tem que respeitar. O Ministério Federal é o titular de toda e qualquer ação penal, é o guardião, é o fiscalizador também. Eu espero que ele faça isso. Quando tiver uma recondução, neste momento em que o país atravessa, para mim, ela tem que ser feita de forma mais suave. A recondução é muito mais suave do que uma nomeação de novo e começar essa discussão como está em torno do André Mendonça. O senhor está dizendo aí que é pela descrição dele. Aí eu já passo a pergunta para o professor Rubens, se o papel de um procurador é ser discreto mesmo. Qual é o real papel de um procurador-geral da República? Eu quis dizer que ele não é exagerado, então eu vou substituir a descrição que ele não é exagerado, ele não é chegado a aparecer na mídia o tempo todo. Substitui a descrição por isso. Professor Rubens Gleiser, por favor. Acho que muda conforme o contexto. Acho que em termos de estabilidade e normalidade democrática, nós não vamos ouvir desses atores que fazem um controle excepcional. Nós não vamos ouvir do STF, nós não vamos ouvir do PGR, nós vamos ver das boas leis, das políticas públicas, a gente vai ver dos índices econômicos. No entanto, não é esse momento. A gente tem um questionamento constante nos últimos 2 anos das eleições, e o Procurador-Geral da República diz que ele opta por não falar porque um membro, uma subprocuradora se manifesta, como se não fosse grave, como se fosse um envio de ofício numa questão qualquer, ordinária. Então, acho que ele faz isso de uma maneira muito que é conveniente, ela é ambígua. Então, no que ele não quer se indispor, alguém falou. Então, ele não foi omisso. No entanto, quando tem um colunista da Folha que o critica pela omissão, ele se incumbe pessoalmente de promover a sua responsabilização. A mais alta autoridade dos órgãos de investigação e controle, que ajuiza 1,78% das ações de controle dos atos do governo federal, tem a energia e a disposição para censurar um professor de direito. Então, eu acho que assim, essa descrição, essa moderação, o não exagero, varia muito. Né? Mas, Paulo, permita, eu não estou defendendo, desculpa, eu não estou defendendo, mas será que todas essas questões ajuizadas mereciam ir adiante? Vai parecer que eu estou defendendo o Aras aqui, já me colocaram na posição de defender. Mas será que tudo isso procedia? Será que esse impeachment que o presidente quer em cima do Moraes preencheu os requisitos legais da Constituição? Então, só o fato de ter o pedido não quer dizer que merecia ir à frente. Quer dizer, será que nessa estatística diz isso? Quantos verdadeiramente mereciam ser adiante, quantos não. Mas eu não quero ser aqui defensor do Aras. Não, eu acho muito importante, interessante. Importante. Não, eu acho importante emendar aí também, professor Gleiser, que eu acho que isso que o senador levantou. Então, vamos
pensar por um outro lado das ausências, né? Porque muita gente falando, o engavetador geral da República e tudo mais. O que na sua opinião, está ocorrendo de ausência? Quais são os processos que estão nas mãos de Augusto Aras que ele não está dando procedimento, né? E faz com que o país fique aí sob essa fama da impunidade? Então, eu acho que você tem muitas facetas. Acho que o questionamento do senador é muito importante. Fala, bom, você não tinha por que entrar com a ação, esse número não é de se estranhar, mas é de se estranhar, então, por que o litígio contra atos do governo federal atingiram os números recordes dos últimos anos comparados com outros governos? Outros atores estão realizando esse controle e, normalmente, a Procuradoria-Geral da República é bastante ativa. É verdade, o fato de ele estar alinhado 85% das vezes com o advogado-geral da União defendendo o presidente da República, poderia ser só uma coincidência se ele tivesse razão. No entanto, são todos atos que estão desmantelando políticas públicas ambientais, permitindo decretos contra a lei. É muito estranho que o PGR tenha se posicionado favoravelmente, por exemplo, à distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina. Que medida técnica é isso? Se você não tinha aval jurídico, ele sumiu dentro do STF esse contraponto de controle ao executivo. E isso pressiona o próprio Supremo Tribunal Federal, que é alvo de ataques constantes do Poder Executivo, para se mobilizar. E eu admito de cara o déficit de legitimidade e de licitude e toda a fragilidade que envolve inquérito dos fake news. Mas é importante reconhecer que isso só é colocado num ambiente de extrema omissão dos outros atores. O STF está querendo carregar sozinho nas costas o controle do executivo porque está sendo delegado esse custo para ele, em parte pelo Legislativo, em parte pela Procuradoria-Geral. Houve manifestação, há alguns dias atrás, dentro da Polícia Federal de ameaças a agentes de imposição da lei. Os agentes do IBAMA que queimam o maquinário que é apreendido em desmatamento ilegal, são ameaçados. Então, o Supremo Estou me chamando para votar. Desculpa, Paulo, mais uma vez. É porque eu quero votar, estão me chamando para votar. Pode ir lá votar. Pode ir lá votar, senador. Muito obrigada. Vai votar sim mesmo? Vai mudar o voto? Não. Sim, com certeza. Vai votar no sim.